Se você ainda cultiva e cuida de vegetais sensíveis de supermercado, provavelmente está desperdiçando a maior parte da sua energia de jardinagem em plantas que desistiriam imediatamente sem atenção constante. Por que lutamos todos os anos com variedades fracas? Por que semeamos de novo e de novo, apenas para perder novamente? E por que quase ninguém fala sobre os tipos antigos de vegetais que voltam por conta própria? Hoje começamos com o primeiro desses sobreviventes silenciosos. Top 1. Couve marinha. A couve marinha não é a couve crespa do supermercado. É uma planta completamente diferente. Na natureza, ela cresce em costas ventosas e salinas da Europa, entre areia, pedras e ventos marítimos frios. E lá, ela não apenas sobrevive, ela prospera. Se uma planta permanece forte nessas condições, então ela pode sobreviver sem problemas na maioria dos jardins, nos Ilhama Canadá ou Reino Unido. A couve marinha é perene. Isso significa plante uma vez, colha por muitos anos. Em climas adequados, ela pode crescer no mesmo local por 10, 15 ou até 20 anos. Ela se sente particularmente bem em regiões comparáveis às zonas USDA 5 a 8. Na primavera, ela produz brotos grossos e claros que podem ser preparados como aspargos. Mais tarde, seguem-se folhas largas azul esverdeadas que podem ser usadas de forma semelhante à couve suave ou folhas de brócolis. Ela não precisa de solo extremamente rico em nutrientes. Boa drenagem e sol ou meia sombra leve são suficientes. Uma vez enraizada, exige pouca atenção. Exatamente isso a torna o vegetal perfeito para um jardim que trabalha com você, não contra você. Top 2. Boas Henrique. O próximo tesouro esquecido carrega um nome quase de conto de fadas. Boas Henrique. Antigamente, este antigo vegetal de folha europeu era chamado de rei dos vegetais de solo, porque se podia plantá-lo, e ele voltava de forma confiável ao longo dos anos. 10, 15, até 20 anos no mesmo lugar não são raros, se o local for adequado. O Boas Henrique é perene e lembra o espinafre em seu uso, mas sem sua natureza sensível. Ele cresce em touceiras densas e forma folhas macias em forma de flecha que podem ser colhidas repetidamente. O sabor é suave, agradável e nem amargo nem picante. Especialmente em regiões mais frias, comparáveis às zonas 4 a 7, ele se sente à vontade. Também em climas temperados com verões úmidos, ele se desenvolve de forma confiável. No início da primavera, os brotos jovens podem até ser preparados como aspargos. Mais tarde, as folhas podem ser usadas para sopas, ensopados ou cozidas suavemente no vapor. Um local à meia sombra, solo médio e um pouco de composto são suficientes. Depois disso, ele volta por conta própria a cada primavera. Top 3. Levístico. Agora chegamos a uma planta que pode dar um sabor intenso a um canto silencioso do seu jardim por muitos meses. O levístico. À primeira vista, ele lembra um aipo robusto, mas cresce maior, mais forte e mais independente. Pode atingir facilmente uma altura de 1,2 a 1,8 metros. E se você esfregar os caules entre os dedos, eles exalam um aroma de aipo poderoso e fresco. O levístico é perene em muitos climas temperados e prospera bem em regiões comparáveis às zonas 4 a 8. Prefere sol à meia sombra e solo médio, bem drenado. Uma vez estabelecido, requer pouca manutenção. Uma ou duas plantas são suficientes para ter o sabor do aipo disponível durante quase toda a temporada de jardinagem. As folhas podem ser cortadas regularmente para sopas e caldos, os caules jovens podem ser usados como aipo intenso, e até as sementes podem servir como tempero quando secas. Uma única touceira forte substitui muitas compras no supermercado. Ele fica ali, cresce e espera pacientemente pelo momento em que você corta algumas folhas. Top 4. Cebolas andantes. Agora vem algo especial. Uma cebola que se move sozinha. As chamadas cebolas andantes, muitas vezes também chamadas de cebolas egípcias, são cebolas perenes com um comportamento extraordinário. Em vez de uma flor clássica, elas formam pequenos bulbos de cebola no topo de seu caule, quase como um pequeno buquê de mini cebolas. Com o tempo,
esses bulbos tornam-se pesados. O caule se inclina, as pequenas cebolas tocam o solo, criam raízes e crescem como novas plantas. Assim, a cebola caminha um pouco mais pelo seu jardim ano após ano, sem qualquer ação sua. Elas são extremamente resistentes ao inverno e prosperam tanto em regiões muito frias quanto em temperadas. A neve não as assusta e elas também toleram bem o calor do verão, desde que o solo não fique permanentemente úmido. Pode-se usar os tubos verdes como cebolinha, as cebolas inferiores como pequenas cebolas de cozinha e os bulbos aéreos superiores podem ser replantados ou usados na cozinha. Uma vez plantadas, elas fornecem sabor de cebola ano após ano, sem semeadura ou replantio constante. Top 5: Raiz de açúcar. A raiz de açúcar é um vegetal de raiz silencioso, quase esquecido, do qual quase não se fala hoje em dia. Ela cresce como uma touceira de várias raízes brancas e delgadas, e é surpreendentemente frugal em comparação com a cenoura sensível. Enquanto as cenouras exigem solo solto e perfeito, a raiz de açúcar lida bem até com condições médias de jardim. Seu sabor é suave, adocicado e levemente amendoado. Muitos o descrevem como uma mistura de cenoura e pastinaca, porém mais macio e redondo no aroma. Frita, refogada ou cozida em sopas, ela parece um vegetal tradicional e tranquilo de tempos passados. Em climas temperados comparáveis às zonas 4 a 8, ela prospera de forma confiável, desde que o solo não seja extremamente seco permanentemente. O que há de especial para um jardim de baixa manutenção é o seu caráter perene. Você a planta uma vez. No primeiro ano, você conhece a planta. No segundo ano, a touceira se adensa. Na colheita, retira-se apenas uma parte das raízes e deixa-se o restante no solo. Assim, ela permanece permanentemente, sem ter que ser semeada novamente a cada primavera. Top 6: Escorcioneira. A seguir vem um vegetal que parece visualmente modesto, mas surpreende na cozinha. A escorcioneira, também conhecida como planta-ostra. Suas raízes longas e estreitas parecem cruas, um tanto grosseiras e pouco espetaculares. No entanto, descascadas e cozidas, revelam um sabor suave, levemente adocicado, que alguns comparam a ostras ou alcachofras. A textura torna-se macia e agradavelmente cremosa, especialmente em sopas ou refogados. Em climas mais frios, comparáveis às zonas 4 a 8, a escorcioneira pode ser bem cultivada. Prefere solo solto, mas é menos sensível do que muitas variedades de cenoura comerciais. Sua maior vantagem para um jardim de baixa manutenção reside na sua lentidão. Ela cresce calmamente durante a temporada, sem exigir aplicações constantes de fertilizantes ou cuidados intensivos. No outono, quando muitos canteiros já estão vazios, as raízes podem ser desenterradas com cuidado. Em regiões com o solo não muito profundamente congelado, algumas podem até ser deixadas na terra durante o inverno e colhidas conforme a necessidade. Assim, ela lhe dá uma colheita tardia e valiosa em uma época em que outras plantas já desapareceram há muito tempo. Top 7: Atriplex. Muitos jardineiros conhecem este sentimento frustrante. Planta-se espinafre na primavera, ele cresce por pouco tempo, e assim que as temperaturas sobem, ele sobe em semente, torna-se amargo e acaba. A Atriplex entra em cena exatamente neste ponto. É um vegetal de folha antigo que era difundido muito antes do espinafre moderno. Suas folhas existem em tons de verde, vermelho ou até dourado, e o sabor lembra suavemente o espinafre. A diferença decisiva, porém, reside na sua tolerância ao calor. Enquanto o espinafre falha rapidamente no tempo quente, a Atriplex continua a crescer. Especialmente em regiões com verões mais quentes, ela mostra sua força. Geralmente é cultivada como uma planta anual que se semeia sozinha. Se você deixar alguns exemplares florescerem e formarem sementes, elas caem no chão e germinam por conta própria no ano seguinte. Em vez de semear cuidadosamente novas fileiras a cada primavera, as plantas jovens aparecem onde se sentem bem. Você reconhece as mudas, desbasta-as se necessário e colhe as folhas continuamente como o espinafre ou a selga. Assim,
Cria-se ao longo dos anos um sistema que se sustenta sozinho e fornece folhas frescas repetidamente. Você conheceu agora 7 variedades antigas de vegetais que não exigem atenção constante, mas retornam de forma confiável e trabalham silenciosamente para você. Plantas que suportam o calor, o frio e a negligência melhor do que as variedades sensíveis de supermercado. Exatamente nisso reside a sua força. Se você gostou desta direção e deseja descobrir mais vegetais resistentes como estes, inscreva-se agora no canal e dê um like no vídeo. Além disso, escreva nos comentários qual destas 7 variedades você experimentaria primeiro.